Olá, então esse aqui é o vídeo manual rapidinho para auxiliar a inicialização e o jogo do Repeteia e do Teteia lá no laboratório do Larva. Eu fiz aqui um arquivo aqui já contendo várias informações sobre a plataforma Teteia, mas só para auxiliar lá no Larva, para quem for realizar os testes, né? Para fazer aqui uma configuração rápida para ver se consegue funcionar aí até sexta-feira. Tá? Então, vá direto lá para o capítulo 4, tá? Depois pode ler os outros capítulos, mas aqui só para poder rodar lá no Larva. Então, versão para o Larva. Então, eu instalei lá no Larva, lá nesse notebook aqui, né, um executável da plataforma Teteia junto com o jogo Repeteia. Então, aqui está o projetor. Do projetor tem um cabo HDMI que deve ser conectado no notebook. Tá? Tem uma câmera aqui fixada no tripé com uma lente grande angular, ou olho de peixe, né, com conexão USB que deve ser conectada na porta USB desse notebook. Que eu me lembro, esse notebook só funciona com a fonte, a bateria dele não está funcional. Tá? Então, basicamente, tá? Como é que funciona? A plataforma TTI é isso aqui, né? O software está instalado lá no interior, né, no desktop desse computador. Existem duas pastas, né? Uma chamada atalhos e outra jogos, né? Então nos jogos está todo o executável, todos os arquivos, e aqui no atalho, né, basicamente o arquivo para abrir o Teteia, tá? Mas antes de fazer isso aqui, é, uma vez conectado o projetor no notebook, né, entre lá em configurações, botão direito na tela de desktop para configurar a exibição, né? Então vão ter dois monitores conectados né, ao notebook, né? O monitor do próprio notebook e o projetor, né? Então vocês têm que selecionar para que fique configurado como monitores estendidos, né? A área de trabalho estendido, né? Não desktop clonados. Então estendo, né? Então vai ter monitor aqui onde que vai ficar a tela de controle do TT e a parte estendida vai ficar, né, no projetor. Tá? Então isso é importante. Beleza, vamos rodar aqui. Então entra na pasta atalhos, né, jogos, né, vai estar lá TT underline menu. Né, esse aqui é o atalho para rodar o Teteia. Né? Então, clicando duas vezes, né, nesse ícone aqui, tá? Vai aparecer esse menu aqui, Teteia. Pelo teste que eu fiz na sexta passada, ele demora um pouquinho na primeira vez que vai ligar, abre uma telinha dudosa aqui, enquanto isso, né, leva uns 30, 40 segundos aí e ele, né, começa aí aparece essa tela aqui. É um executável que depende aí do algoritmo de reconhecimento de pessoas, então nesse primeiro momento ele começa a carregar todos os esqueletos, enfim, a configuração interna do software. Por isso que ele demora um pouquinho no início. Beleza, aberto essa telinha aqui do menu Teteia, né, a gente tem o botão calibrar, o botão de cadastrar, enfim. Tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é calibrar. Apesar de, acredito eu, que o tripé não tenha sido mexido no lugar, mas é importante fazer uma calibração da tela da captura. E para isso, né, a gente clica em calibrar. Tá? O que vai acontecer? Vai aparecer uma telinha aqui dizendo os riscos né, da plataforma, certo? Pressione a tecla C para continuar. Tá? E aí vão abrir duas telinhas, né? Uma tela de controle, tá? E uma tela que vai auxiliar durante a calibração. Tá? Então a tela de controle deve ficar no computador, na tela do computador, né? Aqui, ó, essa aqui é a tela do computador, né? Então a tela de controle vai ficar no computador, tá? Essa outra telinha aqui, vai aparecer uma seta vermelha, né? Escrito clique, você deve arrastar lá para o projetor, né? Então lá, arrasta lá, obviamente, para ser projetada lá no chão, né? O que acontece? Tá? Então, nesse momento vai ter essas duas telas. Na tela de controle vai estar mostrando a captura da câmera. Então é importante que nessa hora você verifique que toda a projeção, né, emitida aqui pelo projetor esteja sendo capturada pela câmera e também a pessoa que vai utilizar testar, enfim, o TTE também esteja nesse momento na área de projeção, para que a câmera, né, tenha a possibilidade de capturar toda a pessoa e a área de projeção ao mesmo tempo. Isso aí vai aumentar a confiabilidade do algoritmo
em rastrear a pessoa sobre a área de projeção. Então é até às vezes interessante ter duas pessoas, uma que estiver calibrando e uma sobre a área, tá? Facilita bastante. Se só tiver uma pessoa, é importante que você se posicione na frente da câmera para que o algoritmo consiga perceber você, né? Vai ter um esqueleto no entorno da pessoa, deixa eu ver aqui, aparece mais ou menos nessa figura, tá? E aí, essa outra tela aqui, né? Cadê? Do clique, você joga lá para projeção, e aí na tela de controle você vai ter que selecionar com o mouse, né? Clicando com o botão esquerdo em cada aresta, em cada vértice da projeção que é capturada pela tela de controle. Então você vai lá com o mouse na tela de controle e clica, né? Uma, duas, três, quatro vezes, ou seja, quatro vértices da projeção, tá? E é importante que você veja essa tela pela câmera, né? Porque ela vai te indicar qual a sequência de vértices você deve selecionar. Tem que ser na sequência correta, porque senão ele vai poder é, rastrear a pessoa de forma invertida, tá? Isso são consequências. Então aqui o que vai acontecer? Então você está com essa tela lá na projeção, aqui é a tela que está no computador, capturando, né, a projeção e a pessoa. E aí você clica, né, ao momento que você clica no primeiro aresta que você estiver apontando, ele já vai mudar essa seta para a próxima vértice que você deve selecionar. Clica lá, clica no próximo, clica no próximo. Normalmente é um Z que você faz na tela, tá? Para facilitar a visualização. Tá? Então, uma vez feito esses quatro pontos, né, vai aparecer uma imagem, né, dizendo que a calibração está ok. E a outra tela, essa telinha aqui vai desaparecer, e se você caminhar sobre a projeção, vai ter uma bolinha, teoricamente, seguindo seus pés. Tá? Então, daí a calibração está pronta. Você pode clicar lá no xizinho para fechar, ou apertar em Q para sair, ou ESC, tá? Para voltar lá para o menu iniciar. E aí, então, está calibrado. Teoricamente, está calibrado o sistema, e aí você pode jogar. Então, clique em jogos, só vai ter o Repeteia funcional, tá? Clique lá e selecione o Repeteia, tá? E aí vai liberar aqui a aba dos jogadores. Se ninguém mexeu, se está como eu deixei calibrado, tá? Vai ter alguns jogadores. Se tiver lá o jogador André, eu sugiro que utilize esse jogador. Por quê? Porque eu já alterei para o nível de resolução do projetor que está instalado no Larva. Tá? Mas se você quiser cadastrar um novo jogador, não tem problema, vai funcionar também. Só que qual o problema? O jogo Repeteia foi feito para rodar em uma projeção de 800 por 600, né, pixels. É o padrão dele. Tá? Esse projetor aí do Larva, ele é bom, é muito bom, vamos dizer assim. Ele não tem essa resolução tão baixa. Ele começa lá com 1700 e pouco por não sei quantos, né? 1024 por 768, por exemplo, né? Então, se você rodar o jogo Repeteia sem mudar uma configuração que eu já vou falar, ele vai ficar com a tela pequena, né, em relação à projeção. Não vai pegar toda a projeção. Então, para isso, se você criou um jogador, tá, você deve ir lá na pasta do Repeteia. Deixa eu mostrar aqui que mais ou menos vai estar parecida como tem aí. Lá vai ter uma pasta lá nos jogos, assim, ó. Né? Então, se você for na pasta de jogadores, lá vão ter os arquivos dos jogadores que estão inscritos. Então, você deve ir lá no jogo Repeteia config, né, .csv, de acordo com o nome que você criou lá para o jogador. Clica duas vezes nele, né? Vai abrir esse arquivo de configuração, onde tem algumas coisas do jogo que a gente pode configurar. Deixa eu abrir aqui, eu já deveria ter aberto, enfim, né? Por exemplo, sessão, nome, etc. Tá? Então você muda esse valor aqui, ó, 800 por 600, né? 800, 600 pelo valor que tem de resolução. Tá? Por exemplo, aqui eu coloquei no manual, né? A configuração que eu coloquei para o jogo, 1024 por 768. Tá? Então isso aqui já vai ampliar bastante a área de utilização do jogo. Tá? Se não, utiliza o André, que já é para o jogador André, que já vai funcionar tranquilo. Tá? Então a partir daí, né, salva, fecha esse arquivo Excel, fecha, né, salva com as modificações para que funcione. Tá? Então uma vez feito isso, né, clicando em jogo, selecionou o jogador
Coloque na primeira fase, no primeiro nível, para facilitar, né, o jogo, né, para você aprender a jogar, basicamente, e clicar em jogar. E a partir daí vai abrir a tela inicial do Repeteia. E se tudo deu certo até agora, se toda a configuração for feita certinho e não deu nenhum outro bug diferente do que eu estiver falando, vai aparecer aqui Repeteia e uma base iniciar. É só você se posicionar sobre essa base que o jogo vai começar. E aí a mecânica é bem simples, né? Ele vai dar uma figura, uma sequência de figuras, você deve repeti-la. Por exemplo, acendeu o triângulo, depois que chegou a sua vez, depois que acende 3 círculos aqui, você deve ir até o triângulo e voltar para a base. E assim por diante. Aqui no capítulo 2 do manual, eu vou deixar ele explica bem passo a passo aí o jogo do Repeteia. Mas é bem tranquilo a mecânica dele. Acredito aí que a parte mais difícil vai ser a configuração e pôr para ele para jogar, tá? Qualquer dúvida aí pode mandar um WhatsApp que eu vou tentar auxiliar aí nesse suporte remoto, tá certo? Obrigado e qualquer dúvida é só falar. Até mais.